Primeiro Crônicas, capítulo 4. As crianças vão seguir? Primeiro Crônicas 4. Diz assim, versículo 9. Você achou? Vê aí quem tem dificuldade com a Bíblia, sente perto de alguém que não conseguiu achar. Irmão Jardim, achou aí? Ih, está ficando afiado, hein? Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Amém? Amém? Podeis sentar. Aleluia. Eu não sei a pronúncia, uns falam Jabes, outros Jabez. Nós vamos ficar com Jabes. Significa aquele que causa dor, aquele que traz sofrimento. Podemos dizer que Jabes seria um predestinado a causar dores ao seu redor, a causar dores ao seu próximo. E quantos não são os que causam dores ao seu próximo, né? Um filho rebelde, um filho nas drogas, um parente no vício, um parente completamente desequilibrado. E são tantas as dores, e muitos causam dores ao seu próximo. Então Jabes significa aquele que causa dor, aquele que traz sofrimento, aquele que traz aflição. Ele poderia ter sido eternamente, até a sua morte, um homem assim, um homem complicado, difícil de se conviver com ele. Já conviveu com pessoas assim? Caramba! Não é fácil não. Você quer gelatina de limão, ele quer de morango. E nunca chega a um acordo. Então, ele poderia ter sido assim, um predestinado a sofrer e causar sofrimento ao seu próximo, causar dores às pessoas ao seu redor, à sua volta. Mas Jabes, ele teve uma mudança na sua vida. A sua mãe lhe colocou esse nome, já pensou? Você é aquele, qual o seu nome? Ah, aquele que causa dor. Misericórdia, né? Qual o seu nome? Ah, aquele irritado. Antigamente, os nomes estavam muito associados à personalidade da pessoa. Então, se o pai criar, eu quero um filho feliz, alegre, então abençoava a pessoa, dando-lhe um nome com esse significado. Cada um tem... Já procurou saber o significado do seu nome? Alguém aqui já? A maioria não. Mas cada nome tem um significado, né? Então, você depois pode procurar o significado do seu nome. A mãe de Jabes teve assim um parto difícil, teve um parto complicado, e ela, por ter sofrido durante aquele parto, ela lhe deu esse nome de Jabes. É como Raquel colocou o nome de Benjamim de Benoni, lhe chamou Benoni. Ela inclusive faleceu quando deu à luz
a Benjamim, o irmão caçula de José. Então, Jabes, ele recebeu esse nome porque a sua mãe teve um sofrimento muito grande quando ele nasceu. Então, ela colocou esse nome, aquele que causa dor. Nós vemos na Bíblia a importância do nome, não é? Jacó, que era usurpador, aquele que pega as coisas alheias, as coisas dos outros, não é? Ele pegou o direito de primogenitura do seu irmão, mas depois Deus lhe trocou o nome, lhe deu, quando ele brigou com o anjo, e ele não deixou o anjo ir, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então Deus ali trocou o seu nome, não se chamarás mais Jacó, mas Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Aleluia! Deus quer que você prevaleça. Deus quer abençoar a sua vida. E naquele dia, Jacó foi abençoado pelo Senhor. Então, Jabes não aceitou essa situação na sua vida. Não, eu não vou ser aquele que causa dor, não. Não, eu não vou ser aquela pessoa que traz sofrimento, não. Eu vou mudar isso. Vou dar uma virada na minha vida, né? Eu vou viver uma virada em minha vida. Então, ele não aceitou esse triste destino e ele orou a Deus. Ele invocou o nome do Senhor. Ele buscou uma bênção, assim como Jacó buscou uma bênção. Jacó disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Jacó estava com medo do seu irmão, porque Deus mandou Jacó voltar para a sua terra, para a sua família. E há 20 anos atrás ele havia saído fugido do seu irmão, porque o irmão queria matá-lo, porque ele havia tomado a bênção que era para ele. Então ele estava com medo de voltar, encontrar seu irmão. Agora já era, né? Ele colocou primeiro os animais, colocou as mulheres, os filhos, né, na frente, e ele ia lá atrás. E ele teve um encontro com o anjo do Senhor, com o Senhor, e lutou. E ali ele: me abençoa, me abençoa, me abençoa, não vou te largar enquanto você não me abençoar. É assim que Deus quer que nós também sejamos. Segurar no Senhor, né? Andar com o Senhor. E ele buscou uma bênção, ele buscou uma virada na sua vida. Ele não se conformou com aquele destino que a sua mãe lhe havia traçado, não é? E assim também, querido, você não pode se conformar com o medo, com o desespero, com as situações adversas e difíceis que muitas vezes nos cercam, muitas vezes tentam nos destruir. Você pode lutar e prevalecer. Diga ao teu irmão: você pode dar uma virada na sua vida. Aleluia! Ele tinha tudo para ser infeliz, ele tinha tudo para fazer a infelicidade dos outros, né? Ele tinha tudo para ser já ouviu essa? Uma praga. Mas ele não aceitou, e ele foi abençoado. Ele mudou a sua história. E aqui começa dizendo assim: foi Jabes mais ilustre do que o seu irmão. Eu fui pesquisar, diz lá, foi respeitado. Ele foi respeitado, ele foi honrado. Um homem que tinha tudo para ser uma praga, uma peste, para ser infeliz, porque a mãe dele lhe deu esse nome pesado, né? Emanuel é Deus conosco, o nome bonito, né? Mas o nome dele era assim: aquele que causa dores. Mas aqui o versículo, essa passagem, a Bíblia só fala em Jabes aqui, e diz que começou aqui dizendo: foi ele o mais ilustre do que os seus irmãos. Ele foi respeitado, ele foi honrado, porque ele decidiu mudar a sorte da sua vida. Ele não se conformou com o destino que sua mãe lhe planejara. Ele buscou uma bênção, ele buscou o Deus de Israel, e ele mudou a sua história. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Quem sabe já falaram para você assim: você não presta para nada,
Tem pai que fala isso para a criança, né? Não vai dar em nada. Antigamente falava, você vai ser lixeiro. Mas hoje, não é? Mas não é. Toda profissão é digna, não é verdade? Mas antigamente falavam, amaldiçoavam o filho assim. Dizem que o povo israelita, ele, quando o filho chega com uma nota baixa, o pai, em vez de brigar, ralhar, o pai fala assim, meu filho, eles não te compreenderam. Então está estimulando o filho. Da próxima vez, meu filho, você vai conseguir. Da próxima vez você vai conseguir. Eles não te compreenderam. E isso, em vez de jogar o menino para baixo, eleva a moral da criança. E a criança pega o livro com todo afinco para estudar. Alguns brasileiros falam, você não sabe nada, você não sabia, você é burro. Diga para o irmão, você foi chamado para abençoar. Aleluia. Então, ele foi ilustre, ele foi respeitado. Diz que ele foi famoso, ele foi nobre. Olha só, que diferença. A mãe lhe havia traçado um destino. Você vai ser um homem que causa dores, você vai ser um homem que causa sofrimento, que causa angústia. A sua vida vai ser assim. E você, todo aquele que estiver ao seu redor, vai sofrer as consequências da sua vida. Mas ele não se conformou. Diz aqui, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Apesar da mãe dele ter lhe chamado de Jabes, porque com dores o dei. Diz aqui versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Aleluia. Aquele que abençoa, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que traça um novo caminho, aquele que tem novidade de vida para aquele que se chega a ele. Aleluia. Quem sabe sua vida até hoje tenha sido de sofrimento. Eu não dei sorte na vida, eu não acertei o alvo. Deus tem vitória para você. Deus tem um novo caminho para você. Aleluia. A Bíblia diz que ele traça caminho onde não há. No meio do deserto, ele cria um rio. Ele foi famoso, ele foi nobre, ele foi respeitado. E diz aqui que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, ou seja, ele superou seus irmãos, porque ele buscou algo eterno, ele buscou algo do alto, ele buscou o Deus de Israel. E Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele tem poder de nos abençoar, não é? Sábado passado eu fui na casa da minha mãe, aniversário dela, e eu encontrei um primo. E esse primo, ele vivia nas drogas, ele vivia bêbado, ele vivia, sabe, terrível. E ele disse assim, Átila, há 6 meses que eu estou na igreja, minha vida mudou. E lá os primos, alguns lá tomando a cerveja, oferecendo a ele, não. Eu falei assim, leva meu irmão contigo. Eu vou levá-lo. Deus transforma. Deus, aquilo que a gente olha, não tem mais jeito para essa pessoa, não tem saída para essa pessoa. Deus é poderoso. Deus pode fazer. O que o homem não pode, Deus faz. Gente, se vocês vissem esse meu primo, era terrível. Só andava bêbado, só andava maltrapilho. E Deus transforma. Deus faz milagres e maravilhas. Ele tinha uma irmã que a irmã era pior do que ele. E Deus transformou a vida dela. Falta agora só uma. Essa uma sempre foi, aos olhos humanos, gente boa. Mas ela disse, olha, eu ainda não fui para a igreja, mas o que eu vi Deus fazer na vida do meu irmão, dos meus irmãos, Deus é Deus. Então nós podemos descansar, porque se nós estamos orando, pedindo ao Deus de Israel que liberte, que abençoe, Deus pode fazer. Aleluia. Então diz aqui que
Jabes, ele buscou o Deus de Israel, ele não se conformou com aquela situação, com o destino que sua mãe lhe havia profetizado, dando-lhe este nome, não é? Ele não se conformou, ele invocou o Senhor, ele clamou, ele orou. E diz aqui, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Certamente Jabes sabia dos grandes feitos de Deus a respeito de Israel. Certamente ele conhecia a história. Vamos aqui em Levítico 26, deixa marcado aí, mas vamos voltar um pouquinho atrás. Levítico capítulo 26. Certamente ele sabia dos grandes feitos do Senhor para com Israel, para com os patriarcas. Levíticos capítulo 26, versículo 9, diz assim: para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Amém. Que bênção! Essa aqui é só uma das bênçãos, uma das promessas de Deus para com o seu povo. E certamente Jabes conhecia as promessas de Deus, e ele não aceitou aquela situação. Eu também, e você também, nós não podemos aceitar a opressão do diabo na nossa vida, as obras do inferno na nossa vida. O Senhor veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. E Jabes, volte lá para 1 Crônicas, ele suplicou uma bênção, da mesma forma que Jacó suplicou, da mesma forma que nesta manhã nós estamos aqui também suplicando: Senhor, que me abençoes, Senhor, que me ajudes, Senhor, que me cures, que me fortaleças, que abras as portas, que cuide de mim, que não me desampare, Senhor, que possa olhar com o teu olhar de misericórdia para a minha vida. E Deus, Ele atende um coração quebrantado. Deus atende um coração sincero. Deus atende aquele que dele se aproxima com um espírito quebrantado, humilde, com sinceridade. Amém, querido? Então, o que Jabes pediu? Ele pediu que alargues as fronteiras. Israel, nessa época, ainda tinha muitas terras a conquistar. Israel lutava e lutou para tomar posse da terra, para expulsar os povos adversários. Deus também pode alargar as nossas fronteiras. Deus pode você olhar para o horizonte. Ah, mas eu só vejo esse muro aqui. É como uma história, né? Haviam dois doentes na enfermaria, e um que estava na janela olhava para a janela e sorria e ficava feliz. Olha o que eu estou vendo, olha que alegria eu estou vendo. E ele estava lá sorrindo. Todos os dias ele olhava para a janela e sorria. Mas um dia esse homem morreu. E aí esse que estava no canto disse: ah, enfermeira, me passa ali para aquela outra cama.
porque eu quero olhar pela janela. E o enfermeiro passou. Quando ele olhou para a janela, ele só viu um muro branco. E aí ele, poxa vida, o outro fazia tudo aquilo para me alegrar, para não me ver chorar, para não me ver desesperado. O outro fazia tudo aquilo para alegrar o meu coração, contava história, inventava. Tem criança na praça, tem criança correndo, lá fora tem vida. Não é? Às vezes a gente está de frente do micro, né? Eu tinha um pastor, o pastor Pedro, ele estava na igreja de Botafogo, ele morava lá no Morada do Sol, no 17º andar. Conhece o Morada do Sol? Grande do Sul? Você vê tudo, né? Vê Copacabana, vê a Baía de Guanabara. E quando ele foi para a igreja de Inhaúma, ele disse que foi morar numa vila e tinha um muro para frente dele. Ele, Senhor, obrigado por esse muro. Não é? Deus às vezes tira você do muro. Ele é o dono da obra. Então, Jabes, ele invocou essa bênção e disse: Senhor, que alargue as minhas fronteiras. Israel tinha ainda muitas terras a conquistar. E ele disse: Senhor, alargue a minha fronteira. Ou seja, que a minha vida possa ir à frente, que eu possa ir avante, que eu possa prosperar, que eu possa estar sob a tua graça, que onde eu plantar, Senhor, possa prosperar, possa crescer, onde eu colocar a mão, possa ser abençoado. Deus quer fazer assim conosco. Você tem que pedir: Senhor, que alargue as minhas fronteiras. Não é? Deus abrindo portas do melhor. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Abrindo as portas da prosperidade, do emprego, abrindo a porta. Essa semana eu fiquei muito feliz que eu vi lá as fotos. Esse rapaz, ele se formou em educação física, e aí o pai dele, ele ganhava no estágio só R$600. Então ele não se conformava, começou a estudar, não tinha dinheiro para pagar concurso, mas ele estudava, autodidata, passou em 4 concursos, e essa semana ele tomou posse do TCU, lá no TCU, Tribunal de Contas da União. Então que festa, que alegria. Então Deus quer alargar as nossas fronteiras. Deus tem o melhor para o seu povo. Israel não tinha ainda conquistado muitas terras, mas ele disse: Senhor, é promessa tua, tu prometeste dar as terras para Israel, a terra dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Então, Senhor, que alargues as minhas fronteiras. É o que nós temos que pedir, é o que essa igreja precisa pedir: Senhor, alargue as nossas fronteiras. O Senhor pode nos dar um terreno próprio, o Senhor pode nos dar um local melhor, o Senhor pode abençoar esta congregação nessa região. Aleluia! Então nós temos que crer, confiar, pedir ao Senhor, pedir e dar-se-vos-á. Ele pediu direção de Deus. Ele disse assim: que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. O que ele está dizendo? Senhor, eu quero a tua direção. Senhor, eu quero viver nessa terra, mas sendo dirigido não pelo meu coração, porque enganoso é o meu coração, não dirigido pelo mundo, pelo sistema do mundo, mas dirigido pela tua mão. Então ele disse: Senhor, que alargues as minhas fronteiras e que seja comigo a tua mão. Então ele está pedindo a direção de Deus. Meu filho, é para cá. Meu filho, para aí. Meu filho, caminha. Meu filho, me obedeça. Deus chamou Abraão, e Abraão teve que contar com a direção de Deus, porque Deus não disse: olha, você vai para ali. Deus disse: sai da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. E cada dia naquela jornada, Abraão precisava da direção de Deus. Direção de Deus. Deus dirigiu seus servos, Deus dirigiu Elias: Elias, vá lá para o ribeiro, eu vou enviar corvos que irão te sustentar. Elias, agora vai lá, uma viúva pobre vai te sustentar. E Elias foi guiado, foi dirigido por Deus.
Querido, mesmo nesse mundo que jaz no maligno, mesmo em pleno século 21, Deus ainda dirige o seu povo. Deus ainda larga as fronteiras do seu povo. Deus ainda tem bênção para o seu povo. Aleluia! Diga para o irmão, meu irmão, conte com a direção de Deus. Veja lá o Salmo 32. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Olha o que o Senhor fala aqui. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aleluia. O Senhor está dizendo que vai nos instruir. O Senhor está dizendo que nos dará direção, nos dará o seu conselho. E isso, querido, é real. Isso é para nós, isso é para a igreja do Senhor. Para aqueles que querem andar em novidade de vida, aqueles que querem andar submissos ao Senhor. Ele pediu proteção contra o mal. E depois você pode ler o Salmo 91 e você vai ver o quanto Deus protege o seu povo. O quanto Deus é poderoso para guardar o seu povo e proteger. Volte lá para 1 Crônicas. 1 Crônicas 4. Foi Jabes mais ilustres do que seus irmãos, sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel. Invocar a Deus, orar a Deus, falar com Deus, é a necessidade do cristão, é a necessidade da igreja. Deus ouve oração. Ah, mas Deus já sabe. Jesus era Deus e ele orava, ele clamava. Ó, que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Deus atendeu a oração de Jabes. Ele recebeu tudo aquilo porque era essa a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Às vezes nós queremos trilhar o nosso caminho, nós queremos tomar a direção da nossa vida, nós pensamos que aquilo que nós desejamos é o melhor para nós, vai nos fazer feliz, e muitas vezes Deus permite alcançarmos aquilo que o nosso coração desejava, para até nos mostrar que a nossa alegria não vem disso, que a nossa vida não dependia daquilo. Quantas pessoas, eu quero me casar com fulano, eu quero me casar com fulano, porque ele é bonito, porque ele tem bom emprego, porque ele tem um carro, porque ele é de boa família, mas às vezes fulano foi uma praga. Direção de Deus. Ah, um dia que eu me mudar dessa rua ou dessa casa, eu vou ser feliz. Você vai ser feliz onde Deus te colocar. Pode ter lá o baile funk do teu lado, do teu vizinho, mas se Deus estiver contigo, Ele vai tapar teus ouvidos. Não é? Então, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. E Ele procurou tudo isso. Senhor, me abençoe. O que pediu era da vontade de Deus.
E nós temos que, o problema da igreja, o problema do crente, muitas vezes é orar e não de acordo com a vontade de Deus. Falar assim: Senhor, que a tua vontade seja feita. Ai, dói demais, porque eu quero muitas vezes fazer a minha vontade. Eu quero, eu preciso, eu quero ter prazer, eu quero, não importa os outros, eu quero ser feliz. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e às vezes nós tomamos a direção da nossa vida e lá na frente a gente vai ver: eu não fui feliz. Por quê? Porque seguiu o seu próprio caminho. A Bíblia diz que muitos não recebem porque duvidam. Vamos lá em Tiago. Ele orou com fé, ele recebeu. Tiago capítulo 1, versículo 6. A vida de Jabes seria de aflição. E quantas pessoas dizem: minha vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo, essa situação não muda. Eu tenho que crer. E ele orou, versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A onda do mar vem, às vezes uma onda grande, chega ali na praia, deu em nada. Já correu de onda? A gente tenta correr, parece que puxa a nossa perna, né? Peça, porém, com fé. Então, Jabes tinha tudo para ser infeliz e causar felicidade nos outros, mas ele orou a Deus, ele orou com fé, e diz que ele recebeu o que havia pedido. O que você está pedindo a Deus nesta manhã, nesses dias, talvez nesses meses, quem sabe nesses anos, quem sabe nestas décadas? Não duvide, peça com fé. A oração deve ser feita baseada na confiança, confiando em Deus, que Deus é poderoso, que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós cremos ou imaginamos. Veja Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quantas vezes nós pedimos algo que não precisamos, né? Até. Quantas vezes nós pedimos algo que é do nosso coração, mas não é do coração de Deus. E orar, eu repito isso, orar e dizer assim: Senhor, que a tua vontade seja feita e nada mais. Não é fácil. Não, eu estou decidido, eu vou me mudar daqui, eu vou para lá, eu estou decidido. Mas já orou a Deus, pediu a Deus: Senhor, que a tua vontade seja feita. Aí Deus fala assim: meu filho, eu quero que você fique aí até o plano que eu tenho para a tua vida ser realizado. Ou você ser instrumento na vida do próximo. Aí, não, mas eu quero fugir do próximo. Eu quero fugir dele. Por quê? Ele é muito feio, ele fala alto, ele grita, ele gosta quando fala, mas eu quero você bem pertinho dele. Falar assim: Senhor, que a tua vontade seja feita e nada mais. Não é fácil. Então, o pedido deve ser feito para glorificar a Deus, porque tudo é para a glória de Deus.
E essa história de Jabes foi escrita, determinada pelo Espírito Santo para nos abençoar hoje. Nos abençoar até o dia de hoje. Porque o pedido dele foi lícito. O pedido dele foi de acordo com a vontade de Deus. E pode nos despertar, porque às vezes nós estamos acomodados em uma situação adversa, complicada, e eu não sei como sair. O Senhor é poderoso para nos abençoar. E o pedido, isso aqui glorificou a Deus. O pedido, a nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Senhor, isso vai te dar glória, isso vai te dar honra. Senhor, isso vai exaltar o teu nome. Não é? É tipo, sei lá, mas eu quero aquela bola de couro, eu quero aquela... Como é que era o nome da bola da Copa? Jabulani? Eu quero uma Jabulani. Mas a Jabulani aos domingos vai brilhar assim, e você vai olhar para a Bíblia, olhar para a bola. Eu vou ficar com a Jabulani, vou jogar bola no aterro. Isso é pequena coisa, né? O pedido, a nossa vida tem que ser tudo para glorificar a Deus. A bênção que vem sobre a tua vida é para glorificar a Deus. O que você recebe, as vitórias que você recebe, é para glorificar a Deus. Nós somos servos. E tudo que eu possa conquistar nessa vida tem que ser para glorificar a Deus. Então, se você está num trabalho, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida aqui? Me mostra quem é que precisa ser liberto, ser salvo, quem precisa de uma palavra, quem precisa do teu socorro. Me mostra. Na faculdade a mesmíssima coisa. Onde quer que o Senhor nos colocar, e as bênçãos que Ele nos dá, tudo é para a glória dEle. E às vezes nós não entendemos. Jabes se aproximou de Deus com um coração sincero, com fé. E é assim que nós devemos também nos aproximar de Deus, para que possamos receber. Diz que Deus concedeu a bênção de Jabes. Ele mudou a sua sorte, porque ele não se conformou. Então, querido, é hora também de nós fazermos como Jabes. Há uma praga ali, há trevas aqui, há uma situação complicada. Vamos pedir a Deus, vamos orar. Deus ouve oração. Deus muda a nossa sorte. Deus continua o mesmo. Ontem, hoje, para sempre, Ele é o Senhor. Aleluia. Que Deus possa... Vamos abrir em Hebreus? Acho que Deus possa abrir nossa mente para entendermos que tudo quanto possamos receber é para a glória dele. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Marca aí na sua Bíblia. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Que haja fé no nosso coração nesta noite, nesta manhã, para que nós possamos apresentar ao Senhor as nossas petições como Jabes, e Ele possa mudar a nossa vida, a nossa sorte. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, Jesus. Coloque a mão no